Vambora! A origem das Akumas no Mi, o maior mistério de One Piece revelado. As frutas do diabo. One Piece 1069. Ai, chegamos, pessoas, chegamos nesse dia tão aguardado. O sonho representa a realização de um desejo. Com isso em mente, descobrimos o segredo por trás das Akumas no Mi e das coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo, a vontade herdada. O real sentido da liberdade é o que mantém a chama do sol acesa. Em busca do amanhecer, temos a maior revelação do mundo de One Piece. Quer saber tudo sobre a origem das frutas do diabo? O que elas são? De onde vieram? E qual o seu propósito? Eu vou falar nisso agora. É hoje, é hoje. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Fala a verdade, é o melhor capítulo de One Piece da história. Que capítulo foi esse, meus amigos? É revelação atrás de revelação. E finalmente temos uma pequena peça do quebra-cabeça do que são as Akumas no Mi. Eu gostei bastante da explicação e trouxe aqui destrinchando pra você tudo sobre as Akumas no Mi. Então assiste até o final, porque esse vídeo tá muito legal. Vai explodir a sua mente com algumas conexões que o autor fez. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é da pior geração, faz o quê? Dispara o like para dar uma forcinha para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece B69. Amanhã tem Jujutsu, tem mesmo, cara. Então vamos lá, meus amigos. Começamos com nossa história de capa, onde vemos um navio durante um flashback. E ali é o centro de pesquisa dos Mads. Ele é financiado por Dufeld, que para quem não se lembra, ele é conhecido como o Deus da Fortuna, o Rei dos Tubarões Credores. Ele era um dos imperadores do submundo e foi um dos convidados ali na festa do chá da Big Mom. Então aqui temos uma conexão bem legal. O Vegapunk nos contou atualmente chá da Big Mom. O quanto ele precisa de dinheiro para conseguir financiar as suas pesquisas. E os Mads conseguiram isso pegando empréstimo de um agiota, que por si só já começa a mostrar qual foi o motivo da dissolução dos Mads. Dívidas obscuras. Silvão não querendo cobrar muito, mas... Pô, primeiro manda o Prime, se for pra cobrar, né? O Bazara lançou o melhor som da Yamato e ninguém reagiu direito até agora. A gente já reagiu, a gente já gravou, já tá no canal principal, só que vai ser lançado sexta-feira. Porque tá saindo o drop da URT. Já nosso capítulo começa com o Lucci tentando atacar o Luffy. Kaku e Suzy param o Rob Lucci dizendo que eles precisam obter permissão do QG da marinha para lutar contra um Yonkou. Porque qualquer luta pode levar a uma guerra direta. Eu gosto da reação do Jinbe aqui nessa fala, hein, galera. Pode ser usada mais à frente para eles conectarem alguns pontos, algumas coisas. Porque sabemos que o governo mundial sempre manteve alianças obscuras com os Yonkous. E inclusive compravam até armas do próprio Kaido. É algo que nunca veio a público. E o Jinbe pode ter acabado de deduzir algumas coisas a partir dessa sua interrogação sobre não atacarem os Yonkous. Já o Luffy, ele vê Atlas fortemente danificada. Isso irrita ele, tornando inevitável o combate contra a Lucci. Sabe o que é legal aqui? Basicamente a maior guerra do mundo de One Piece começa com o governo mundial ferindo alguém que deu comida pro Luffy. E acabamos por dar uma olhada também lá na nova Marineford com Akainu, que se irrita ao saber que os Chapéus de Palha estão na ilha de Egghead. E perder Vegapunk para eles seria um completo desastre. Ele pergunta onde está o almirante Kizaru. Eu estou sem água, daqui a pouco eu vou beber muita água. Obrigado por lembrar. Está a caminho da ilha Egghead. Então Akainu, ele realmente considera isso como uma declaração de guerra. Fato curioso. Eu tenho certeza que isso aqui também significa que estamos muito próximos narrativamente do incidente de proporções sem precedentes que foi provocado no final de Dressrosa para a grande frota dos Chapéus de Palha. E o mais legal de tudo, todo o arco o Kizaru quer fazer parte dele. E finalmente ele conseguiu permissão do Akainu. E temos um chamado aqui para Shabold novamente. Kuma, Kizaru e Sentomaru se reunindo. E mais ainda, lembram aquelas luvas que podem interagir com a luz do Dr. Vegapunk? Eu aposto que alguém vai utilizar isso contra o almirante. Bom, de volta à ilha de Egghead,
Luffy e Rob Lute lutam. Luffy usa o Gear 5 e o Lute usa sua forma desperta. O despertar de Lute é muito semelhante à sua forma híbrida, só que o Lute agora visualmente tem o que parecem ser nuvens de chamas negras, o envolvendo e deixando ele muito semelhante ao Luffy no Gear 4 e no Gear 5. Foi o que eu disse até no vídeo passado, que para o Rob Lute ter alguma chance contra o Luffy ele teria que mostrar algo como o despertar. Eu sei que você se sente até frustrado ao ver que Lute conseguiu uma forma desperta e Kaido e Big Mom ficaram apenas nas entrelinhas. Mesmo assim, temos aqui uma enxurrada de informações muito boas sobre as Zoans. Estamos recebendo informações específicas sobre o seu despertar. Shaka nos diz e confirma que, na maioria dos casos, o despertar da Zoan priva o seu usuário da sua própria personalidade. Fato que vimos com as bestas carcereiras, mas Oda adiciona novas camadas aqui porque em raros casos surgem alguém como Rob Lute. Mais ainda, o fato de ser privada a personalidade é basicamente o que aconteceu com Chopper antes do time skip. Então quase certeza... Ah, tá! Só fui entender Nossa, eu só fui entender isso agora. Apenas nas entrelinhas. Mesmo assim, temos aqui uma enxurrada de informações muito boas sobre as Zoans. Estamos recebendo informações específicas sobre o seu despertar. Shaka nos diz e confirma que, na maioria dos casos, o despertar da Zoan priva o seu usuário da sua própria personalidade. Fato... Cara, agora que eu fui entender isso daqui. Que vimos com as bestas carcereiras, mas Oda adiciona novas camadas aqui porque em raros... Mas tu comentou isso, doido. Não, eu comentei do Chopper. Só que essas bestas aqui de Impel Down, alguém do chat falou, eu falei, as bestas de Impel Down. Só que eu não tinha entendido, eu só repeti. Sabe quando você só repete só que você não entendeu? Eu não tinha entendido até hoje o que eram essas bestas de Impel Down. Não tinha, cara. Eu não tinha entendido. Tipo, eu só concordei pra não ficar, sabe? Mal. Mas eu fui entender o que elas são agora. Elas são usuários de Akumas no Mi, Zoan, que foram controladas pela fruta. Quando elas despertaram. Então o cara tem uma Akuma no Mi de uma vaca. Esse tem de um, sei lá, koala estranho. Uma zebra. Entendi, cara. Que vimos com as bestas carcereiras, mas Oda adiciona novas camadas aqui porque em raros casos surgem alguém como Rob Lute. Mais ainda, o fato de ser privada a personalidade é basicamente o que aconteceu com Chopper antes do time skip. Então quase certeza que o Monster Point... Chopper, eu comentei isso. Eu comentei enquanto eu tava lendo. Eu falei, pô, o Chopper... a Rumble Boy pode forçar o despertar da fruta dele, por isso que ele não consegue controlar. Foi sim um despertar forçado da sua Zoan. Agora qual a sacada aqui, galera? Para um usuário dominar seu despertar e não perder para o lado animalesco, tanto Lute quanto Luffy têm personalidades e força de vontade que se encaixam com seus frutos. O próprio Rob Lute é sanguinário o suficiente para combinar com um animal predador com a mesma sede de sangue. E o Luffy tem tudo a ver com liberdade e risos. Portanto seus frutos e despertares se ajustam para tornar eles mais fortes. Lembram que as Zoans têm vontade própria? A vontade dos... E o cara da girafa, ele, né, combina muito com uma girafa. frutos se alinha com a vontade do usuário. Agora eu fico na dúvida também se todos os Zoans despertos a partir desse ponto vão ter esse efeito de fumaça. Porque ele gosta de girafas. Yamato pode ter uma Zoan desperta. Essa é uma observação interessante para se guardar. Embora uma parte de mim também se pergunte se essa fumaça não é apenas uma tendência de design recente que o Oda gosta de usar. Até porque o Gear 4 já tínhamos algo similar. Eu me perguntei isso também.
Nunca vimos isso com as bestas carcereiras ou com o monstro. Literalmente, eu me perguntei isso, tá gravado. Monster Point, embora como o Vegapunk confirma, a maioria dos despertares leva ao consumo da mente do usuário. Então pode ser uma coisa diferente. Quem sabe pode ser os dois. O novo design que o Oda gosta atualmente, que significa uma fruta desperta e uma espécie de raio negro aqui, usado para aqui, mas nas frutas que vem com esse formato único. O que é? O Gear 5 não é um animal? É uma fruta do humano. O humano é um animal. Ou seu animal. As frutas do humano são animais. Os humanos são animais. Tem esse detalhe aí que vocês esqueceram, tá ligado? Frutas que vem com esse formato único de nuvens. Bom, o grupo da Nami está observando o que acontece nos monitores e eles ficam surpresos ao ver o Gear 5 do Luffy. E o Vegapunk ele aparece diante e pergunta se o Guerreiro de Branco apareceu, perguntando sobre essa nova forma de Luffy. A Nami responde que eles também não sabem, mas que ela acha que deveria ser apenas um novo poder da Gomu Gomu no Mi. E olha que revelação legal. Vegapunk diz que a Gomu Gomu no Mi nunca foi registrada na antiga enciclopédia de Akuma no Mi. Ou seja, parece que realmente não existe uma Gomu Gomu no Mi original mesmo. E a que consta na enciclopédia que o Sanji leu, a exemplo quando era criança, é atualizada após o governo mundial renomear esse fruto. Existe então um catálogo mais antigo que deve estar lá em Elbaf junto com as coisas de Ohara. Vegapunk diz que essa nova forma do Luffy se parece com Nika, um deus que só pode ser encontrado em textos antigos. Boa tarde. Vegapunk diz Obrigado que o nome pelos de Nika foi 26 apagado meses, da história. Otávio. Mas enquanto as pessoas continuarem desejando por ele, a existência de Nika nunca vai desaparecer. Isso é muito insano, galera. Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Temos uma explicação incrível agora para essa frase icônica de Roger. O sentido da liberdade sempre foi sobre Nika. Vegapunk continua dizendo que tudo na Terra nasce dos desejos das pessoas. E o mesmo vale para as Akumas no Mi também. Ou seja, temos a explicação de como os frutos surgiram. Alguém desejou controlar, usar ou ser cada um dos tipos de frutas que conhecemos. Os usuários de Akuma no Mi são seres que hoje vivem em um mundo que muitas pessoas imaginaram no passado. Eu tenho quase certeza que isso adiciona mais um fragmento do reino antigo, que as frutas nasceram dos seus desejos, dos seus sonhos. E como isso é antinatural, o mar, a mãe de toda a natureza, os odeia. E eu tenho certeza que essa maldição vem de Insama. Lembrem que o seu nome é ao contrário, Imu. O Mi significa literalmente mar. Que insano isso, hein, galera? Lembrando que vamos ter mais explicações dos frutos ainda. Isso aqui é apenas uma parte, porque temos que saber como esses desejos foram parar nos frutos. Mas eu fiquei chocado. Imaginem que a pessoa que manifestou a fruta da natação disse: se eu não posso nadar na água, então eu vou nadar na terra. Não, eu acho que é pelo desejo de nadar. Não é literalmente nadar na terra, tá ligado? É o desejo que as pessoas tinham de nadar, que surgiu uma fruta da natação, só que não pode. Só que não pode nadar, tá ligado? Então a fruta se revelou seguindo a imaginação do usuário, tá ligado? Eu gostaria de poder ser uma jaqueta e ser usada por pessoas. Aí é o que a gente falou, pô, as pessoas que têm frio desejam roupas, né? Desejam jaquetas. Genial. Agora olha que coisa maravilhosa. A revelação do que é as Akumas no Mi já havia sido dada por Oda há 20 anos atrás. Se você voltar no capítulo 218, mentira, vai se deparar com essa cena. O Scent Breeze caindo dos céus e uma mensagem dita por um físico chamado Willy Galon. Tudo que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Oda é genial, gente. Caralho. Curiosamente o Scent Breeze... Oh, mas eu expliquei de um jeito melhor isso daqui, hein? Com todo respeito ao mangaka aí. Porque minha analogia com o mundo das ideias de Platão foi muito bem feito, hein? Cara, não sei se o mangaka vai falar, mas o bagulho lá do mundo das ideias de Platão é...
é de 200 anos atrás. Mesmo período que o robô gigante atacou Mary Joyce. Vocês como esse Willie completam, Gallon é um físico, ele pode estar envolvido de alguma forma nesses eventos. Detalhe aqui que o nome desse físico não aparece em algumas scans aqui brasileiras. Então você pode nem ter notado ou mesmo saber que esse físico do mundo de One Piece existiu. E já havia dado uma dica sobre o que eram as Akumas no Mi. De qualquer forma, narrativamente, a Akuma no Mi surgindo por conta dos desejos e vontades é um conceito arriscado de se lidar na escrita. Mas o Oda já se aventurou por coisas arriscadas também, como a viagem no tempo. E se saiu muito bem, pelo menos até agora. Eu acho que obviamente há muito mais por trás disso. As frutas do diabo existem ao longo do tempo, mas não sabemos quando foram criadas ou formadas. E não sabemos nem mesmo qual quando capítulo a última a gente fruta tá? A gente tá no 1071. É isso? Ou mais? 1072? não artificial foi feita, ou mesmo o que é. O próprio Vegapunk diz que tudo o que ele disse é uma teoria. 73. Imagina algo como alguém ou alguma coisa com um poder inato ou uma fruta do diabo original que tinha a capacidade de transformar esses desejos e imaginação em realidade na forma das frutas do diabo. Lembram da Toki, galera? Com o mesmo nome do seu fruto? Eu agora acredito 100% que aquele não é o poder de um fruto, e sim seu poder inato, seu desejo de viajar ao futuro. Mais uma teoria que acertamos em partes aí. Essa coisa do desejo explica por que os Zoans míticos também existem, especialmente frutos como o de Yamato. Silvio, já pensou em uma teoria que o One Piece pode ser uma árvore das Akumas no Mi? Eu já falei isso. Literalmente. Isso daí é... A gente já foi falado, a Lari já falou também isso. Considerado uma divindade guardiã do país de Wano. Não que seja isso, mas que tenha isso, né? Poderia ser, mas a gente já viu que qualquer fruta pode virar uma Akuma no Mi, né? Pegamos as frutas dos elementos, enquanto eu não posso beber água, vejo o eu beber aspecto café. do desejo em Logias mais como um eu quero controlar esse elemento e não eu quero ser exatamente isso. A fruta da jaqueta, que brincamos bastante, pode ter sido alguém que desejou isso em um dia de frio. Então não acho que necessariamente a pessoa queria se tornar uma jaqueta, um sabonete, um bolso. E sim que eram necessidades das pessoas em algum momento da sua vida. O Vegapunk meio que confirma isso dando dois exemplos. Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Que eu coloco aqui como as Zoans. E não seria legal se fosse assim para as Paramécias e Logias. Finalmente um pouco de conhecimento das frutas do diabo. As Akumas no Mi são frutos da imaginação humana. Então talvez Luffy queira que todos experimentem esse tipo de imaginação livre. E enquanto as pessoas ansiarem por isso, sua existência a gente falou do nunca sabonete. vai desaparecer. Essa é a razão pela qual as pessoas estão sendo executadas simplesmente por mencionar o nome de Nika. O governo quer tirar a fruta da existência. E para isso as pessoas precisam esquecer que Nika existe por completo. Outra coisa... Não só esquecer Nika, mas tem que esquecer o conceito de liberdade, né? Enquanto as pessoas almejarem liberdade, Nika existe. Pelo que eu entendi é isso. Esse né? é o real significado da icônica frase. E aí a gente coloca mais ainda o rolê, porque o pai do Luffy era do Exército da Liberdade. Então, loucura. De Tite, que os sonhos dos homens nunca têm fim. É isso que o Barba Negra significa dizendo que... E lembrando que o filho desse cara, teoricamente, né, do Exército da Liberdade, foi o escolhido pela fruta pra portar ela, né? Porque a fruta tem vontade própria. Opa! Pinguim, muito obrigado pelos 2 meses. Então é interessante pra caramba. Mas dá pra notar nesse despertar aqui do Luffy que o Luffy ele não tá ainda conseguindo controlar 100% da fruta. Dá pra notar isso perfeitamente porque ele perde o foco da batalha, sabe? Ele se foca muito em se divertir, mas ele pira. Os sonhos das pessoas nunca morrem. É por isso que os frutos reaparecem. Essa é a razão pela qual Barba Negra pode... No discurso do Roger... O Roger, no discurso dele, fez todos almejarem por liberdade porque ele sabia sobre Joy Boy. Interessante. Obtê-los, pessoas de muito tempo atrás com um certo poder e de alguma forma se tornaram as Akumas no Mi. As frutas do diabo são passadas de usuários para usuários. Então basicamente o sonho do desejo original
nunca morreu. Sabemos que o Barba Negra, ele tem um nível de força de vontade muito semelhante ao Luffy. Ele distorce o destino ao seu favor, assim como o Luffy faz. O paralelo é que o Luffy ele é mais ativo e o Barba Negra é mais passivo. Ambos dobrando a realidade à sua vontade, mas através de diferentes estados de espíritos. O sonho nunca vai ter fim de verdade enquanto viver dos outros. Mas algumas pessoas sonham tanto que seus sonhos se tornam reais e vivem através das Akumas no Mi. E alguns deles carregam a própria vontade de alguém. Vocês acham que pode existir um Gear 6? Tipo, uma forma superior? Meu Deus, calma, gente. Meu Deus do céu. Não. Gear Ré. Hoje eu não durmo? Pô, vou beber café pra caramba. Ó, pera aí, eu vou esquentar o meu café que tá frio. Rapidão, tá? A gente já continua aqui. Voltando. Por isso que alguns frutos procuram o seu hospedeiro. E o mais insano de tudo, a Yami Yami no Mi representa um sonho de absorver ou anular os sonhos das pessoas. Alguém de muito tempo atrás desejou a escuridão eterna. Foi dito que a Yami Yami no Mi era a fruta do diabo mais maligna. Caralho, que análise foi essa? Porra. As frutas do diabo realmente são manifestações dos sonhos e dos desejos das pessoas. E se explica seu título. Ele anula os frutos do diabo das pessoas, basicamente destruindo seus sonhos depois de terem sido alcançados. Agora tentem imaginar quão mal alguém deveria ser para desejar algo dessa forma. Mas ainda sabendo agora que as frutas do diabo são uma manifestação do desejo e do sonho das pessoas, isso explicaria porque o país deu ano de todos os países libertados por Luffy teve o seu despertar em primeiro lugar. A fruta do diabo não apenas respondeu à crescente força física do Luffy e o seu desejo de libertar o povo de Wano, mas também de pessoas que ansiavam por liberdade por longos 20 anos. Quais são as chances de que esse desejo imenso seja o que torna Nika imensamente ridícula e poderosa? E quem desejou ser um homem terremoto? Cara, quem gostaria de acabar com os terremotos, por exemplo, poderia ter desejado controlar os terremotos, entendeu? Pô, e se eu pudesse controlar os terremotos, o que eu não faria? E nessa daí surgiu a fruta, né? Porque a liberdade é um dos desejos mais procurados por pessoas de todos os estratos. Um escravo querendo liberdade do seu mestre, um desejo de um rei de livrar seu estado dos problemas e assim por diante. A alcunha do Deus Sol pode não estar se referindo literalmente ao sol, mas como uma frase bem poética daquele que vence a escuridão na vida das pessoas. Talvez, algum tempo depois que Nika veio a morrer ou desapareceu, as pessoas mantidas em cativeiro em seu imenso desejo de liberdade das garras da escravidão. Por que a pessoa iria desejar virar um dragão? Quem não desejaria virar um dragão? Se eu pudesse, eu desejaria. Porra. Eu consigo virar um dragão que voa. Porra. Caralho, mano. Eu viraria um dragão fácil, tá ligado? Muito fácil. E do governo. E ainda me destransformar. Porra. Mundial, de todo o sofrimento, acabaram manifestando uma fruta do diabo em nome do seu salvador. O aspecto de Nika trazendo sorrisos tornou-se o aspecto dos seus poderes de desenho animado e o corpo de borracha. E seu ato libertador tornou-se a alcunha do Deus Sol. Nika não é o sonho de uma pessoa, mas o sonho de toda a humanidade. Pensem no potencial de Luffy com esse fruto, galera. E pra fechar, eu tô muito feliz que as Akumas no Mi não tenham se tornado bioarmas geneticamente modificadas com tecnologia avançada do Reino Antigo. E sim que Oda, ele deu aquela romantizada que só ele consegue dar na sua obra. As frutas do diabo são a manifestação dos sonhos das pessoas. O Haki é a manifestação da vontade. Muito legal, né? Um sonho sem vontade. Caralho! Não tinha parado pra pensar nessa caceta. O Haki é a manifestação da vontade.
As frutas são a manifestação do desejo, né? Dos sonhos. Eu coloquei dentro pra descongelar. Ah, tá. Que susto. Sim. Você colocou na louça suja. Mas tá fechado, né? É apenas um sopro, mas quando os dois estão juntos e alinhados, tudo o que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Se tá fechado então. Não tava sujo. Vamos então pra Sentomaru, que apareceu e ordenou que o S-Bear atacasse a CP0. O Jinbei e o Chopper correm carregando a Bonnie e eles cruzam com os serafins. O Jinbei fica em choque ao notar que ele realmente foi clonado para fazer aquele serafim. Kaku e Stussy estão ocupados evitando os ataques do S-Bear. Eles não querem revidar e danificar os serafins. Ficamos sabendo porque o Kuma serafim está atacando a CP, que é nos revelarem o nível de autoridade para se comandar os serafins, que é o Gorosei, Vegapunk, Sentomaru e depois qualquer um que possua o chip de comando, que no caso está com a CP0 agora. Ou seja, se o Sentomaru morrer, os agentes da CP0 estarão no controle a menos que o Vegapunk apareça. Cortamos para Luffy versus Lucci. Eles se enfrentam enquanto o Luffy está sorrindo e rindo o tempo todo. Ele está pulando e se divertindo enquanto evita os ataques do Lucci. O Luffy usa um novo ataque chamado Gomu Gomu no Mogura, que ele transforma o chão em um punho e dá um belíssimo soco no estômago do Lucci, fazendo ele tossir sangue. Eu gosto que o Luffy, ele estava se esquivando do Lucci, literalmente movendo a cabeça com suas mãos. Realmente Nico faz a gente rir, né, galera? Bom, com o Luffy indo direto pra marcha 5, pra animar isso vai ser loucura. Isso vai levar a outras marchas daqui pra frente, novos Gears. Esse golpe aqui dele também é muito semelhante ao Katakura, tirando o soco do também perguntei isso. Ele moveu sua mão no subsolo, moldando o chão emborrachado em torno do seu punho e depois deu um socão no Lucci. Por isso que o ataque é até chamado de Mogura, porque significa toupeira em japonês, e as toupeiras, né, se movem pelo chão. E que cena, meus amigos. Oda usa uma repetição dos mesmos quadros de Luffy versus Lucci lá em Enies Lobby. Isso é um detalhe muito legal. Mais do que isso, naquela época Nico Robin implorou ao Luffy para que ele não lutasse, porque isso significaria declarar guerra direta ao governo mundial. Aqui Lucci é ordenado a não enfrentar Luffy porque o governo mundial não quer declarar guerra ao imperador. E notaram como a boa Hancock Serafim também foi enviada para os Chapéus de Palha, certamente para evitar que ela veja o Luffy e se apaixone por ele. Pode anotar, vai acontecer isso aí ainda. Luffy para um momento quando ele vê o Sentomaru e o cumprimenta, chamando ele de Machadão. O Sentomaru diz pro Luffy não apelidar Dora ele Aventureira com base na sua arma e o chama de Chapéu de Palha. Ué, você sabe que faz muito sentido o Luffy chamar todos que ele conhece por suas primeiras características identificáveis, considerando que a maioria das pessoas chama ele de Chapéu de Palha. Sentomaru acabou sendo pego por Vegapunk, libertado da sua vida de pobreza, porque ele tem uma dívida com o doutor, razão pela qual ele decide lutar ao lado do Luffy e do Vegapunk contra CP0. Mas pro seu azar, Lucci se recupera enquanto Luffy e Sentomaru estão conversando e usa o Soru para atacar ferozmente Sentomaru com o Shugan. Isso deixa o Luffy com muita raiva e caramba, Sentomaru era um rolo compressor defensivo antes do time skip e acabou de levar um tiro único de Lucci desperto. É uma loucura o quanto as coisas mudaram. Embora agora esteja confirmado que Rob Lucci ficou muito mais forte ao longo de 2 anos, não há como o Lucci parar o Luffy ou mesmo encostar um único dedo nele. É um passeio no parque para o Luffy. É só uma questão de quando o Luffy quer acabar com essa luta. Eu fiquei muito satisfeito com esse andamento da luta, tá, galera? Tanto quanto eu adoraria um nocaute de um hit só, eu também gosto de ver o Luffy meio que brincando. É porque, cara, eu acho que vai ter uma batalha Shanks versus Luffy. Com o Shanks usando o Haki fodástico contra o Luffy. Isso vai acontecer. E aí o Gear 5 não vai ser suficiente porque o Haki é mais pica. Eu acho que isso vai rolar. Em algum momento vai ter uma batalha Shanks com o Haki dele versus Luffy Gear 5. E aí vai ser aquela batalha bizarra, tá ligado? Do Shanks dando uma surra no moleque, por algum motivo. Com o Lucci se divertindo. Luffy não está levando ele a sério, deixando o Rob ainda mais nervoso, especialmente com o quão bem ele está se segurando nesta revanche. Que arco, meus amigos. Egghead é uma ilha do futuro que na verdade são resquícios do passado. Todos pensávamos que as frutas eram resquícios do passado, mas na verdade são vislumbres do futuro da humanidade. Como uma poesia,
tudo rima. E não à toa o título desse capítulo é Tudo Existe por uma Razão. Uau! Confesso que estou atordoado com esse capítulo. Genial, Uau. fantástico, melhor capítulo do One Piece da história. Mas revelações bombásticas, convenhamos. Eu tô com 1 bilhão de ideias aqui porque as coisas começam a se encaixar lentamente na minha cabeça. E eu quero trazer isso pra vocês em alguns vídeos porque eu acho que faz muito sentido. Essa revelação das Akumas no Mi explica também diversos outros pontos na trama. E você, o que achou? Eu achei sensacional. Eu achei massa, não achei algo vazio, não achei uma explicação superficial, não achei uma explicação qualquer coisa. Eu achei algo substancial, gostei pra caramba. E apagou aqui uma luz.